Pronto. Boa noite aos irmãos, satisfação em poder vê-los novamente, né? Alguns a gente se vê uma vez por semana, alguns mais de uma vez por semana, e é sempre um privilégio estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. E aí, dando continuidade no livro de Gênesis, nós vamos estudar hoje o capítulo 43. Os irmãos de José retornam ao Egito, né? Capítulo 43 de Gênesis. E aí, fazendo aqui uma rápida recapitulação, a gente viu lá no capítulo 37 o início dessa história de José, né? Quando ele é vendido pelos seus irmãos por 20 peças de prata aos ismaelitas, né? Que estavam, os mercadores ismaelitas que estavam indo em direção ao Egito. E lá no Egito, não de maneira assim ocasional, né? Por um acaso, não. De maneira proposital e providencial. Né? Deus conduziu, Deus guardou e Deus manteve, né? A vida de José, e de acordo com o tempo e a sua vontade, ele foi aos poucos, né, abrindo, né, as portas para José no Egito. Tanto é que quando o copeiro-chefe lembra de José diante do sonho que o faraó conta para a corte, nenhum dos sábios foi capaz de interpretar. E aí o copeiro-chefe faz o quê? Opa, eu lembrei, né? Ele lembra a respeito de quem? A respeito de José. E aí ele vai e declara isso para quem? Para o faraó. E aí o que o faraó manda? Manda chamar José. Ao chegar à frente do faraó, o faraó, assim, de maneira entusiástica, né, fala que ouviu a respeito dele, sobre a capacidade dele interpretar sonhos. O que José faz? Ele diz que a capacidade não é dele, mas é manifestação do poder de quem? De Deus. O faraó conta o sonho em duas partes, mas que tem um significado só, e aí José deixa claro para ele o significado do ocorrido. E Deus, além de dar o significado, ainda diz ao faraó o que ele precisa fazer. E aí o faraó, né, aí enfatiza a questão lá no versículo 40, no capítulo 41, 39, Boa sobre... noite, irmão. Boa noite, desculpa. Boa noite, dona Maria. Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém tão sábio como tu, aonde? No Egito. No Egito. E aí o que acontece? Ele vai e nomeia, né, como o segundo em poder, nomeia José como segundo em poder aonde? Lá no Egito. E aí ele começa a executar aquele período de 7 anos de fartura, né? Deus ele dá a indicação para o faraó e José cumpre da maneira como Deus havia estabelecido. Passados 7 anos, né, de fartura, o que acontece? Vem a fome sobre o Egito. E aí um versículo que me chamou muito a atenção lá no capítulo 41, versículo 55, é quando o povo, ao sentir assim a forma implacável da fome, da escassez, vai até o faraó, e olha o que diz aí o versículo 55 lá do capítulo 41. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a faraó por pão. E pense, né, a autoridade de José. E olha o que o faraó diz ao povo. E o faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. E aí a gente pode ver da boca do faraó, nas palavras do faraó, o quê? A dimensão da autoridade, da responsabilidade, né, dada por Deus. A quem? A José. Mas através de quem? Através do faraó. E aí, como a gente viu na semana passada, os irmãos de José vão até o Egito. Só que ele vai reter o primogênito, retém Simeão, e ele fica, né? E os outros voltam para o pai. E aí fica a questão de que eles só poderiam voltar se eles trouxessem quem? O filho mais novo. Se caso eles não trouxessem o filho mais novo, eles não veriam mais a face de quem? A face de José. Né? Claro, eles não sabiam que era José, mas daquele homem, como a gente vai ver, eles descrevendo no capítulo 43, como a gente vai estudar hoje. E aí vem um ponto importante. No momento em que eles estão abastecidos de cereal,
Olha lá no capítulo 42, 38, só para a gente já introduzir o capítulo 43, a gente vê qual foi a decisão de Judá, aliás, desculpa, de Israel, diante daquela situação que ele diz para os seus filhos, versículo 38. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto, e ele ficará só. Meu filho é morto, não vai descer. Não vai, porque o irmão dele, no caso José, na história que eles contaram, e até o momento, para cada um deles é morto. Claro, para os irmãos que venderam, eles sabem o que fizeram, mas para o pai e para Benjamim, o irmão era o filho, e o irmão era o quê? Era morto, havia falecido, havia sido comido, né, por feras. Só que aí vem uma questão importante. Isso para Israel, ele declarar que não vai descer, que o filho não vai descer, porque ele está abastecido. E aí vem uma questão que precisa ser considerada, ou seja, alguns fatos precisavam ser considerados. Capítulo 43, versículo 1. Alguns fatos precisam ser considerados. E olha lá o que diz versículo 1. A fome persistia gravíssima na terra. A fome persistia gravíssima. Ou como diz na NVI, a fome continuava rigorosa na terra. Então, em algum momento, aquele cereal, aquele alimento que eles trouxeram para o Egito, vai acontecer o quê? Ao ser consumido, ele vai acabar. Será que Israel vai continuar com a mesma decisão? Não, ele não vai descer. Não tem jeito, ele não vai descer. E aí um ponto a ser considerado é esse. Segundo, no próprio versículo 2, conforme eu acabei de citar, olha lá o versículo 2. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, olha aí, o tempo posterior, né? Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Eles vão comprar onde? No Egito. E aí que vem a questão para a gente poder refletir e ver todo o desenrolar do capítulo 43. Ou seja, o pai, ao dizer isso para eles, olha, vocês vão voltar e vão comprar para a gente mantimento. Em outras palavras, vão comprar cereal. Voltem e comprem. Só que aí, versículo 3, a gente vai perceber que Judá, ele vai advertir, né? Ele vai esclarecer, ele vai relembrar o pai. A respeito do quê? A respeito da advertência que eles receberam quando? Quando estiveram lá no Egito. Olha o que diz o versículo 3. Respondeu Judá: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Ou seja, então não haveria possibilidade nenhuma de eles fazerem aquisição, compra de comida, de cereal, se não tivesse a presença de quem? Do irmão mais novo, ou seja, de Benjamim. E aí Judá está deixando muito claro para o pai que a compra dos alimentos, ela está o quê? Ela está condicionada. Então, ó, a gente tem a necessidade, né? O estoque já está no fim, precisamos comprar, ok. Mas para que a gente vá, é necessário o quê? É necessário que ele vá. E olha só o que os filhos declaram, versículo 4 e 5. O que os filhos declaram a Israel? Versículo 4 e 5. Primeira declaração dos filhos. Já que a compra do alimento é condicionada, o que os filhos declaram a Israel? Versículo 4, depois o versículo 5. Aí ligue seu microfone e participe. Versículo 4. Qual é a primeira condição que os filhos declaram a Israel? Levar só... Diga. Pode falar. Vai ter que descer o irmão mais novo. Isso, ou seja, se enviar conosco o nosso irmão, em outras palavras, nós desceremos.
Então, tinha que levar Benjamim, senão não tinha alimento, né? justamente. Então, a primeira declaração que eles fazem mostra essa condicional. Se tu enviar conosco o nosso irmão, nós vamos descer. Nós vamos lá, vamos comprar, né? Agora, segunda condicional, versículo 5. Se não o enviares, o que vai acontecer? Se não enviar Benjamim, Não ia também. eles não vão descer. Não desceremos, como ele diz no versículo. Se, porém, não enviares, não desceremos, pois o homem nos disse, olha aí, todo instante, o homem. E mal sabem eles o homem, né? Quem é o homem, né, que está lá diante deles? Quem é o homem que tem tanta autoridade? E por que ele está lá? Ao não saber esse pano de fundo, olha, eles tratam, pois o homem nos disse, não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Então, tem que ir. Se o nosso irmão não for, a gente não vai fazer o quê? A gente não vai descer. E aí vem um ponto importante. Ao colocar isso para o pai, Judá, ele vai fazer um apelo. Ele vai apelar mais uma vez para quem? Para o seu pai. Observe comigo no versículo 8. Versículo 8 do capítulo 43. Olha o apelo que Judá faz ao pai. Versículo 8. Ele diz, envia o jovem comigo, iremos, para que vivamos e não morramos. Então, o Judá, ele está mostrando que não é uma questão de levar ou não levar. É uma questão de subsistência, de necessidade de quem? De toda a família. Não está só em risco a vida de Benjamim. Não está só em risco a vida dos outros 9, né? Não está em risco, aliás, dos outros 10. 11, 12 com Benjamim, 11 com Benjamim, 12 com José. Então, não é só a vida desses 11, do que ficou lá e dos outros 10. Não é só a vida deles que está em jogo. Olha o que Judá diz para ele, envia comigo, né? E nos levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos. Então, para que não é para uma questão de querer ou não, de ter que permitir ou não, é uma questão de nós vamos sobreviver diante dessa fome. Se é o nosso desejo sobreviver, então ele tem que ir. Então, ele deixa isso claro para quem? Ele deixa isso claro para o seu pai. E aí, dentro dessa colocação que é feita por Judá, a gente vai perceber que Israel vai enxergar a dimensão da sua tomada de decisão. Não é só uma questão de deixar Benjamim ir ou não. É que se ele não for, todos eles irão o quê? Padecer. Todos eles irão morrer, né? O futuro dessa família vai estar em risco, né? Se ele não permitir que eles, através dos seus irmãos, ele seja levado para onde? Lá para o Egito, conforme o pedido de quem? Do governador lá do Egito. Ele Sandro, dona Jovina. é porque Jacó tinha muito medo de que fosse Benjamim, porque caso ele já tinha perdido José e ele não queria perder o outro filho, eles eram irmãos de pai e mãe, né, os dois. Isso. E lembra, lá quando a gente estudou capítulos atrás, que ele tinha um apego muito grande com quem? Com José. Justamente porque ele era o primogênito da mulher que ele mais amava, que era Raquel. Então, ele tinha um apego, uma proximidade. Aí ele perde, né, o filho por uma fatalidade, segundo os irmãos, os filhos contaram para ele. Então, segundo uma fatalidade, ele perde o filho primogênito de Raquel. Quem é que resta? Benjamim, né? Justamente. Então, ele vai aplicar todo o seu amor, toda a sua atenção, todo o seu cuidado a quem? A esse que resta. E aí que vem um ponto importante dentro disso que a senhora perguntou. Diga, Eduardo. Só para lembrar, essa questão de José com o pai, né? O pai amava muito José. José tinha uns 15, 16 anos quando nasceu Benjamim, e quando Benjamim nasceu, a mãe morreu.
Então, passa 2 anos, aí José é vendido, os irmãos contam que ele, para o pai, que foi um animal que matou ele, comeu ele. Então, esse apego, não só ele naquela época tinha perdido o filho, mas, digamos, recentemente tinha perdido a mulher que ele mais amava também. Então, Benjamim era bem pequenininho, 1, 2 anos, e quando José é vendido, Jacó se apega extremamente a esse filho, porque ele só tinha o Benjamim, e essa esposa também tinha morrido. Então, para ele, Benjamim é muito importante. Só queria lembrar que também, quando José foi vendido, há não muito tempo, a mãe tinha morrido. Sim, sim. Obrigado, mano. E aí um ponto que a Tá? gente vai observar no versículo 11 ao versículo 13 é o que os seus filhos... Então, quando ele entende a dimensão da sua tomada de decisão, né, que ele precisa, né, tomar uma posição, e uma posição positiva, ou seja, que levem o Benjamim junto com eles, o que os seus filhos eles deveriam levar. Olha lá, vamos observar, versículo 11 ao versículo 13. O que os seus filhos, segundo Israel, deveriam levar? Versículo 11. Primeira coisa que eles precisavam levar, de acordo com o versículo 11. O que eles precisavam levar? Versículo Sacos 11. para o mantimento, levar presentes, né? Uhum. E aí, dentro desses Bálsamo. presentes, o que tinha ali, cara? Mirra e Bálsamo. Mirra, bálsamo, mel, mirra, Aromatas, né? Nozes, Amêndoas. amêndoas, né? Será que José sabia, apreciava esse tipo de coisas que eles iam levar? Com certeza. Lembra assim, quando se está longe da terra, e aí quando a gente volta, ou então alguém traz, aí faz aquele tipo de comida lá, está morando em São Paulo, aí vai um amazonense, aí leva lá farinha de tapioca, castanha, leva lá uma banda de tambaqui congelada, né? Aí o camarada não sabe se ele faz uma caldeirada ou um assado, né? Mas Leva aí pirarucu, né, Sandro? pirarucu, aí quando ele sente, dá vontade, ele vai lembrar de onde? Ele vai lembrar da terra, né? Da sua parentela, momentos da sua vida. E aí, quando eu lendo, aqui no caso Israel, separando isso, né? José, ao receber, como a gente vai ver esses presentes, e ao consumi-lo, a lembrança que ele vai ter de onde? Lá da sua família, da terra, onde ele viveu até os seus 17 anos. Então, isso vai trazer lembranças boas para eles, né? Nessa perspectiva. Mas, além disso, além de tomar mais precioso da terra, ou seja, os frutos, levar presente, eles também iam levar o quê? Versículo 12. Dinheiro. Agora, dinheiro em 2 características. O primeiro era o quê? Versículo 12. Era o que havia voltado, né? Com eles que o José dinheiro que havia colocou voltado. É o dinheiro que veio no saco e o que dinheiro para comprar, né? Justamente, eles iam levar dinheiro em dobro, né? Dobro. Porque provavelmente para fazer aquisição de muito mais o quê? Alimentos, né? Para poder subsistir, ou seja, para se manter. Então, o dinheiro restituído, lembra? Eles compraram e aí José mandou que devolvesse no saco de cada um, né? A quantidade do valor, o dinheiro, a prata que eles haviam comprado e colocasse aonde? Nos sacos. Quando eles abrem, eles viram que o dinheiro que eles haviam comprado estavam todo o valor havia sido devolvido. E aí o que eles vão fazer? Eles vão levar esse dinheiro de volta e, além desse dinheiro, eles vão levar dinheiro em dobro, ou seja, para comprar muito mais de alimento, né? Então, um ponto importante para a gente poder refletir. Essa é a segunda e a terceira coisa. A quarta, que eles precisavam levar. Eu já passo a palavra para a Dani e para o Giovanni. A quarta... Irmão, e aí, né? O irmão Benjamim. Isso, lá no versículo 13, ele diz, levai também o vosso irmão. E aí mostra a clareza de Israel sobre a importância de ele ir, né? A importância de Benjamim ir
considerando a subsistência de quem? De toda a sua família. Não estava em risco só os filhos, mas estava em risco toda a sua família, né? Todos, filhos, netos e tudo mais, ok? Diga, Dani. Você falou aí com relação aos presentes, a perspectiva, mas eles sabiam que José era israelita? Não, né? Não, mas era uma forma de levar algo que agradasse aquele que ia receber. Então, é o que eles tinham, né? Mel, os aromas, entre eles mirra, nozes, né? E como se fosse presente, é o que eles tinham ali. Era o que dava para colher, considerando a escassez que eles estavam vivendo. Entendeu? Então, eles iam colher aquilo que estava ao alcance deles e levar para aquele homem, como eles mesmos usam o termo, né? O homem, o homem, o homem. Uhum. Ok. Tranquilo? Eu só comentei assim, José, ao comer, ao fazer uso desse alimento, seja o mel, seja as nozes, a lembrança que traria para ele lá, né, quando garoto, quando adolescente ou jovem, até seus 17 anos, quando ele consumia isso onde ele já morava, né? Que agora provavelmente tem, mas não é do jeito que era lá na terra dele. Giovanni, ok, Dani? Ok, não, mas eu só sinalizei por isso, que quando você falou assim, porque é a perspectiva deles. Então, assim, perspectiva, a gente espera do que a gente já sabe, mas no caso não sabiam, né? Não sabia, não sabia. Eu já sanei a dúvida, já. Obrigado, Léo. Ok, obrigado. Diga, Eduardo. Sim. Vamos lembrar que essas coisas que eles estão levando são coisas caras também. Então, eles estão presenteando e estão levando o melhor da terra que eles podem levar para presentear aquele homem, né? Porque eles querem alcançar misericórdia e compreensão dele, né? Eles têm muito receio de voltar. Então, essas coisas que mirra, Jesus Cristo foi presenteado com mirra quando nasceu. Era muito caro. Então, eles estão levando coisas, digamos assim, digno de um governador mesmo, né? O mel também era uma coisa muito apreciada, né? E uma outra coisa que a gente do versículo 8 ao 11, em que condição Jacó concordou que levassem Benjamim? Porque Jacó concordou. Jacó concordou porque Judá ofereceu proteger o Benjamim, o irmão dele, com a sua própria vida, como o pai protegeria qualquer um dos seus filhos. Então, na hora que Judá se interpõe, oferecendo a defender e trazê-lo dessa forma, aí o pai concorda, porque é o máximo que Judá pode fazer. Veja que quando eles voltaram de viagem, lá no 42:37, Rubem ofereceu, né, ao levar, se ele não trouxesse Benjamim, ele ofereceu que o pai poderia matar os 2 filhos dele se ele não trouxesse Benjamim. Mas que proposta insana, né? Nenhum avô vai matar os netos, né? E já Judá ofereceu a sua vida, né? E isso é muito significativo, porque Judá faz o papel do filho primogênito. O filho primogênito, ele tem uma comunhão com o pai singular, diferente dos outros filhos. E ele tem quase que as mesmas características do pai. Isso é ser um primogênito. Aqui, Judá era o quarto filho, né? No caso, o Judá ele era o quarto filho, né? Então, ele não é o quarto filho, mas Rubem, infelizmente, não fez o seu papel. E foi Judá que se interpôs com esse papel do primogênito. Ele não é, mas o fato é que ele está tomando a posição, ele tomou a dianteira e está tomando essa posição do
do primogênito, não porque ele esteja pensando na posição do primogênito, mas porque ele realmente quer proteger Benjamim e fazer aquilo que agrada o seu pai. Resguardar a família também eu posso ver dentro desse comentário dele. Mas um ponto que a gente vai ver lá no 14, dentro disso que você falou, a própria, mesmo deixando, considerando esse fato de Judá protegê-lo como filho, olha o que ele diz lá no versículo 14, só para a gente acompanhar. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem. Com que finalidade? Para que vos restitua ao vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, ficarei sem. Ele sabe, mesmo com a proteção de Judá, todos eles ficavam na dependência da ação de quem? Do homem. Se aquele homem de autoridade e poder decidisse, ele colocaria fim, né? Nos filhos de quem? Nos filhos de Israel. Por isso que ele fala no versículo 14, logo no início, Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem. Ele não está pedindo misericórdia do homem, não, que ele tenha misericórdia de vocês e me devolva, não. A confiança de Israel está em quem? Está em Deus, está em Deus. E aí que é um ponto importante para a gente poder refletir sobre umas questões importantes na nossa vida, nos momentos difíceis, em quem eu e você precisamos buscar força, certeza, é em Deus, não é nos homens, não é no governo, seja ele federal, estadual, municipal que seja, é em Deus. É Deus que derrama a sua misericórdia sobre as nossas vidas. É Ele que sabia da condição de José e sua família, de Jacó e sua família, dos irmãos, né, de José, dos filhos de Israel. E o que Deus fez? Deus estava cuidando de todos eles. Deus sabe das nossas condições hoje? Sim. E ainda mais hoje, no contexto que nós vivemos, da nova aliança, Deus, ele cuida de nós. O que nós precisamos é ser pacientes e confiar em quê? Na sua misericórdia e na sua graça. Um ponto importante que eu vejo dentro desse versículo 14 é justamente a confiança total de Jacó, não nos filhos, mas em Deus, na misericórdia de Deus sobre eles, para que justamente tudo ocorra bem, para que o Simeão seja devolvido e que Benjamim possa vir até quem? Até ele. E aí eles vão, né? Versículo 15 em diante, a gente vai ver eles indo, né? E se apresentando na presença de José. E aí um ponto que a gente vai observar é a desconfiança dos irmãos de José. Porque a forma, né, como vai acontecer aqui, eles vão ficar, a gente vai ver eles desconfiados, assim, com um pouco com o pé atrás, né, diante do que vai acontecer. Olha lá, versículo 15. Tomaram, pois, os homens, os presentes, o dinheiro em dobro, Benjamim, levantaram-se e desceram ao Egito e se apresentaram a José. Versículo 16. Ele diz assim, 16 e o início do 17. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro da sua casa, ou mordomo ou administrador, leva estes homens para casa, mata animais e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Início do versículo 17, o servo fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de quem? Para a casa de José. Eles não esperavam que isso pudesse acontecer. Não esperavam tanto que, observe bem comigo lá no versículo 18, como se sentiram os irmãos de José. Porque eles foram lá, né? Achavam que iam repassar os presentes, comprar o alimento. Ele viu Benjamim, devolveu Simeão, a gente vai pegar aqui as nossas coisas e volta para a casa do nosso pai. Só que quando chega lá, não foi assim que aconteceu, né? Eles vão ser conduzidos pelo administrador, né? Aqui no caso, despenseiro da casa de José. E olha só como eles se sentiram, versículo 18. Ao verem isso, né? Como é que se sentiram os irmãos de José, os filhos de Israel?
Versículo 18. Tiveram medo. E qual foi o motivo, de acordo com o versículo 18? Que eles achavam... Ficaram com o dinheiro dele, né? Justamente. É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos. Então, para nos acusar e arremeter-se contra nós, escravizar-nos e tomar os nossos jumentos. Então, olha o medo que eles sentiram. E quando, nessa insegurança, nessa desconfiança, nessa incerteza, a primeira coisa que eles pensaram foi o quê? Olha, foi aquele dinheiro lá, deve ter sido mal entendido, né? Alguma coisa aconteceu e por causa disso, isso está o quê? Isso está acontecendo. E aí, versículo 19, a gente vai observar eles se aproximando, indo no caminho da casa de José, né? Quando eles chegam na entrada da casa, aqui fala o termo porta, né? Mas no original o termo seria a entrada, uma tradução mais adequada, e falaram a entrada. E a gente vai já entender por quê. Mais um ponto, olha só o que diz o versículo 19. Versículo 19 até o versículo 22. E se chegaram ao mordomo da casa de José, e lhe falaram à porta, e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal. Nosso dinheiro intacto. Tornamo-nos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos do cereal. Então, o que eles estão fazendo? Eles já estão, mediante o medo, mediante essa ideia, que eles acham que é por causa disso, o que eles já estão fazendo diante do servo? Eles já estão se justificando, eles já estão esclarecendo para ele. Por quê? Porque provavelmente indo em direção à casa, talvez na cabeça deles, peraí, Simeão já está preso. O que resta para mim, cada um de nós aqui, como eles falam lá no versículo 18, eles se arremeter contra nós e nos escravizar. Então, aparentemente, eles estavam desenhando na mente que eles poderiam sofrer, né, uma situação totalmente degradante, ou seja, serem presos, serem escravizados. E aí o ponto que a gente vai observar, versículo 23, né, versículo 23 e 24, é a resposta do servo de José e a demonstração de hospitalidade que ele vai mostrar aos irmãos dele, né? Então, ele vai responder, e perceba bem no versículo 23 a resposta, mas, ao mesmo tempo, a demonstração de hospitalidade. Olha o que diz lá, versículo 23. Ele disse, quem? O servo. Paz seja convosco. Não temais. O que eles estavam, versículo 18, o que eles estavam sentindo? Medo. Né? Eles estavam com medo. E o que o servo de José diz para ele? Paz seja convosco. Não temais. O vosso Deus e o Deus do vosso pai vos deu o tesouro nos sacos de cereal. Então, esse dinheiro que está aí não tem nada a ver com o dinheiro que vocês trouxeram, em outras palavras. E olha o que ele diz no final do versículo 23. O vosso dinheiro me chegou a mim. Ou seja, aquele dinheiro que vocês trouxeram chegou a mim. Se aparecer o dinheiro no saco de cereal de vocês, é uma providência do Deus de vocês, do Deus do vosso pai. Para trazer o que sobre eles? Alívio. Então, isso mostra que é para justamente tirar aquele medo, para que eles pudessem se sentir tranquilos. E olha um ponto importante que também a gente pode ver. Versículo 23. Depois que ele dá a resposta, a primeira demonstração de hospitalidade, porque eles foram, e a última vez que eles haviam visto Simeão foi quando eles saíram do Egito, correto? Ele foi acorrentado e ficou lá.
antes de entrar na casa, né? Olha o que diz: vos deu o vosso dinheiro, me chegou a mim, e lhe trouxe fora a Simeão, ainda na entrada da casa, antes de entrar, porque na cabeça deles, opa, aqui a gente vai descer para ser preso. A gente vai ser preso, e provavelmente vai ser preso por causa disso. O medo deles era esse. Ele dá resposta sobre a questão do dinheiro, e naquele mesmo lugar, no lado de fora da casa, o que ele faz? Ele restabelece Simeão. Como é que eles iam se sentir agora? Opa, aliviados. Eles iam se sentir mais tranquilos. E aí, versículo 24, depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José. Então, a partir daí, eles entram na casa. E aí eles tomam água, têm os seus pés lavados, versículo 24, também deu ração para os animais que eles trouxeram para levar a carga do Egito para Canaã. E aí, versículo 24, finalzinho, também deu ração aos seus jumentos. Aí a gente começa a compreender, versículo 25, o quê? Você pode ver que agora, tranquilos, tendo o seu irmão restituído, resolveu aquela questão sobre o dinheiro que voltou, o que eles vão fazer, versículo 25? O que eles vão fazer, versículo 25? Agora, com a cabeça mais tranquila, o que eles vão fazer? Eles vão preparar o quê? Preparar o presente. Os presentes. Os presentes. Justamente. Aí agora sim, agora aí a gente vai levar, já estava levando os presentes, então vamos arrumar aqui. Então prepararam um presente para que quando José viesse ao meio-dia, né, eles iam entregar para ele o quê? O presente. E aí a gente entra aqui no nosso ponto 3, que é o banquete lá na casa de José. Versículo 26. Versículo 26. Chegando José à casa, trouxe-lhe para dentro, né, o presente que tinham em mãos. E aí um detalhe que me chama a atenção, versículo 26, é porque eles entregam, eles trazem o presente, e o que eles fazem? Ao presentearem José, eles se prostram perante ele até a terra. Então, provavelmente, eles se ajoelharam e encostaram o rosto em terra, mostrando o quê? Reverência, submissão, né? Um outro ponto que a gente pode observar, esse aqui mais pessoal, né? Porque aqui eles estão na casa de José, provavelmente lá onde José distribuía os alimentos, se isso acontecesse, era uma questão mais informal, porque provavelmente todos os outros se dobravam diante dele, reconhecendo a autoridade de quem? De José. Nesse caso aqui, eles vão fazer de uma maneira mais formal, ou seja, dentro da casa ali, eles, os 11, né, diante de quem? Diante de José. E aí, versículo 27, a gente vai observar que José, ao vê-los fazerem isso, ele vai perguntar. E ele vai perguntar a respeito de quem? Versículo 27. Do pai. Do pai. Justamente. E ele lhes perguntou pelo bem-estar e disse: vosso pai, o ancião, a quem me falaste, vai bem? Ainda vive? E essa era justamente a preocupação de quem? A preocupação de José. Claro, ele não vai perguntar, e o papai? Não, ele vai perguntar, e o ancião, em outras palavras? E o ancião ainda vive? E aí, o que eles fazem? Versículo 28, responderam, vai bem o teu servo, nosso pai, vive ainda. E aí eles continuaram fazendo o quê? Já a cabeça inclinada. Novamente. Então, de maneira seguida. Então, provavelmente, eles fizeram os movimentos, ele pergunta, eles levantam, respondem, e o que eles tornam a fazer? A se inclinar diante de quem? A se inclinar diante de José. E aí, um ponto que me chama a atenção, versículo 29, né? Que eles respondem e se prostram. No 29, aí a gente vê, levantando José os olhos, ele viu a quem? Benjamim. Ele viu a Benjamim. seu irmão, filho da sua mãe.
Vou passar aqui a palavra para o irmão Eduardo e eu continuo já já. Diga, Eduardo. Então, a primeira vez, lá no capítulo 42, quando eles foram comprar alimento, eles se prostraram rosto em terra perante José. Mas eram 10 irmãos. Aqui, Benjamim está junto, são 11 irmãos. Sim, isso. E eles se prostram aqui pelo menos 2 vezes. Exatamente aqui se cumpriu aquele sonho do passado, porque eram 11 os feixes de trigo que se inclinavam perante ele. Então, aqui os 11 irmãos se inclinam, exatamente aqui aquele sonho fica cumprido. De maneira precisa, né? Os 11, de fato. Isso. E aí, quando fala assim, levantando José os olhos, por quê? Porque ele está olhando para quem? Para eles. E o que é que eles estão? Eles estão o quê? Abaixados. Então, ele está olhando para eles abaixados. Quando ele levanta os olhos, entre esses que estavam abaixados, ele enxergou quem? Benjamim, seu irmão. Por isso que ele usa esse termo, levantando José os olhos, né? Este é o vosso irmão mais novo? Perguntou quem? Perguntou José. Este é seu irmão mais novo? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. E aí vem um ponto importante. Ao declarar isso e ao ver o seu irmão, como é que reagiu José? Como é que reagiu? Né? Ele chorou. Mas ele chorou ali na frente deles? Não, ele não queria dar essa impressão, porque isso ia levar a indagações. Por que ele está chorando? Ele perguntou sobre nosso irmão e, do nada, ele começou a chorar. Então, o texto deixa claro, José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, e entrou na câmara e ali chorou. E aí, como foi bem colocado pelo irmão Eduardo, provavelmente quando ele viu aquele jovem, né, ele viu ele muito pequeno, criança. E aí você para e pergunta, como é que ele identificou Benjamim entre os outros? Era só olhar e ver que dentre eles era o mais novo, ou como a gente diz, né, era o mais garotão de todos. Ele olhou e identificou. E ao identificá-lo, ele ficou profundamente assim, mexido, né? Assim, é o seu íntimo em relação à lembrança de poder ver quem? O seu irmão. E aí, para ele não, como eu posso colocar assim, para que ele não pudesse demonstrar isso diante dos seus irmãos, para que levantasse alguma desconfiança ou alguma indagação, ao falar isso, ele se retira de maneira rápida. Então, ele se apressa, vai para um local, né, privado, provavelmente um cômodo da casa, na NVI traduz por quarto, e aí ele vai para um local privado e aí ele começa a chorar. Diga, Dani. O segundo sonho dele, ele fala que o sol e a lua e as 11 estrelas. O sol, Jacó, a lua, quem seria? Porque as 11 estrelas, os irmãos, e a lua se prostrou quando para ele? Pode ser que seja toda a família, né? Aqui, talvez demonstrando toda a sua família, ali em termos gerais, né? Quando ele vai trabalhar a ideia dos principais astros, Sol, Lua, né? E aí mais as estrelas, né? Dá uma ideia de coletivo. Então, provavelmente, além dos irmãos, pai e os seus familiares, aqueles que provavelmente vão estar sobre a tutela, sobre a guarda dele, quando entrarem no Egito, né? Que vão poder escapar dessa estiagem, dessa seca, né? Ao ter a proteção do próprio José lá no Egito. Porque Jacó fala assim, né? Porventura, viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinar-se perante ti em terra. No caso, Jacó interpreta que seria a mãe, né? Mas a mãe aí, no caso, já está morta, né? Já estava morta, sim. Ela já estava morta. Então, acho que pelo menos a ideia que ele teve naquele momento, né? Daquela perspectiva. Naquele momento que ele conta. Mas provavelmente deve ser esse momento quando entra, né? Toda a família lá no Egito sobre a guarda, né? Sobre a proteção de José. Certo. Obrigado, Dani. Diga, Eduardo. Obrigada eu. Sobre esse segundo sonho,
também vamos lembrar que não precisa ser necessariamente literal, né? Aham. Eu acho que o Sol e a Lua é o pai e a mãe, e as estrelas os irmãos. Mas não necessariamente significa que fisicamente vão se encurvar. O próprio Jacó estava vivo e a Bíblia não mostra em nenhum momento que ele se curvou diante do filho, mas mostra que ele seria grande perante todos eles e a autoridade que ele teria, né? Mas o que eu queria comentar não era isso, é aquele que você falou, como que ele reconheceu o irmão? É que aqui José tinha 39 anos quando encontrou os irmãos. Rubem, que era o mais velho, tinha 6 anos a mais, tinha 45. Benjamim nasceu 22 anos, 23 anos depois de José. E aqui ele tem 23 anos, 24 anos no máximo. Então, é lógico, você vê os irmãos, todos têm de 39 até 45 e um bem mais novo que tem 23, 24. Ele tinha quase certeza que aquele era o irmão, mas ele perguntou. Ele reconheceu assim, ele era significativamente mais novo que os outros. Só isso. Viu aqueles camaradas tudo barbado, né? Como diz assim, filho barbado, né? E aí viu aquela turma toda, a barba bonita que nem a do Paulo, olhou assim, a barba abundante, e aí disse, não, esse aqui não, claro, estou brincando. Mas aí ele olhou pela aparência e, claro, viu mais garotão, e aí pergunta, ele sabe, como o próprio texto diz, mas mesmo assim ele indaga. Obrigado, Eduardo. Diga, Paulo. Não, eu só ia comentar, porque da primeira vez foram todos menos Benjamim, né? Aí fica fácil. Sim. Da primeira vez foram todos, dessa vez Benjamim foi. Isso. E aí eles vão, versículo 31 ao 34, nós vamos ver o relato lá para a gente fechar, o relato do jantar, aliás, perdão, do almoço, que era meio-dia. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se, ou seja, ele segurou a emoção e mandou servir a refeição. Serviram ele à parte. Aí que vem um detalhe importante, eles comeram no mesmo ambiente, só que em mesas separadas, né? Em mesas separadas. A gente vai perceber pela leitura que José ele comeu no mesmo ambiente, porém em uma mesa separada. Por quê? Para justamente cumprir aquilo que vai declarar a informação que o autor de Gênesis nos deixa claro. Serviram-lhe a ele à parte e a eles à parte, ou seja, em locais separados, em mesas separadas. E a parte comia os egípcios com ele, porque aos egípcios não lhe era permitido comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. Então, eles não podiam compartilhar a mesma mesa. Lembra aquela ideia que os judeus têm em relação a samaritanos ou gentios, que eles não compartilhavam a refeição? Então, esse mesma pensamento regia, né, a sociedade egípcia. Então, eles não sentavam, né, como a própria declaração de Gênesis, que o autor quem é? Moisés, que mais do que, né, conhecia a cultura, conhecia lá a forma de vida dos egípcios, e ele deixa isso bem claro no momento que ele registra, né, o livro de Gênesis. Continuando, final do versículo 32. Porquanto isso era abominação para os egípcios, e assentaram-se diante dele o primogênito, ou seja, o mais próximo de José. Então, sentou-se o primogênito e o mais novo, no caso, Benjamim. Disto os homens se maravilharam entre si. Por quê? Porque ficou os dois, né? Como se fosse um de frente para o outro, né? O mais velho e o mais novo. E aí um detalhe importante, para a gente finalizar, já te passo a palavra, Giovanni. Então lhe apresentou as porções, e estavam diante dele a porção de Benjamim. E olha só, como ele não era fraco, no momento que ele vai ser servido, Benjamim, a porção deles era 5 vezes maior do que a dos demais. E eles beberam e se regalaram com José. Então, provavelmente, um outro ponto que a gente não vê no texto,
mas provavelmente a pedido de José, ele pediu para colocar, para destacar, né, a questão do seu irmão mais novo, em relação ao alimento, a quantidade, né? Provavelmente ou a quantidade ou a diversidade de comida, né, que eles estavam servindo na mesa. Porque lá no versículo 16 ele manda matar animais. Então não tem especificado quais os animais, né, que eles mataram, mas essa diversidade provavelmente é colocada diante de quem? Diante de Benjamim. Diga, Giovanni. Só uma dúvida aqui. José comeu em separado dos irmãos, mas também comeu em separado ou junto dos egípcios que comiam com ele? O fato de ele estar comendo separado, provavelmente o trato dele era um trato como um egípcio. Sendo quem ele era, então, culturalmente, ele se portava como um egípcio. Tanto é que o destaque dado pelo autor diz que ele sentava, né? Ele sentava à parte, como fala lá, serviram, versículo 32, logo no início do versículo, serviram-lhe à parte, e a eles à parte, ou seja, eram duas, como dando a entender como se fosse dois locais de colocar a comida diferente, o de José e deles. E aí ele explica, né? Porque aos egípcios, na segunda metade do 32, porque aos egípcios não lhe era lícito comer pão com os hebreus. A minha dúvida é com quem comeram... Irmão Davi, eram 3 partes. Tá, é isso. Eram 3 partes. 32. Serviram-lhe a ele à parte, José, e a eles também à parte, os irmãos de José, e à parte os egípcios. São 3 partes. José, havia de alguma forma uma distância entre eles. Então tem 3 grupos aqui. A parte os egípcios, provavelmente a família de José, né, a esposa e os filhos, provavelmente. Eu acredito que não os servos. Talvez o administrador, talvez tendo a responsabilidade ao lado dele. Tanto é que ele estava lá gerenciando a casa. E se a gente vê, quando os irmãos chegam lá no versículo 16, ele está com José na administração também dos alimentos. Então, provavelmente também o administrador da casa está junto com ele nesse momento. Só uma hipótese, considerando a importância dele lá, né, do trabalho dele diante da casa e do serviço de José. Deu para só pela NVI aqui, por isso que eu perguntei, né? Aqui, serviram a ele em separado dos seus irmãos, ponto. A ele José, ponto. Uhum. Então, José e os irmãos serviram em separado. E também, ou seja, e também é separado dos egípcios que comiam com ele, ou seja, José também comeu separado dos próprios funcionários, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, então, mesmo sendo governante, eles sabiam que José era hebreu também ou não? Não, vamos lá. O porte de José, lembra que mudaram o nome? Mudaram o nome dele. Provavelmente, a partir daquele momento, o faraó, vendo a autoridade que ele tem, ele torna José, independente de sua nascença, ele passa a ser um egípcio. Tanto é que o cargo que ele desempenha é de segunda responsabilidade depois do faraó, né? Então, em termos de poderio. E um ponto importante que também, pesquisando, me fez lembrar, Giovanni, por exemplo, a parte do José, diferente dos outros egípcios, diferente dos hebreus, lembra lá o faraó? Ele tinha um copeiro específico para ele, né? Que ele testava a comida. Então, provavelmente, tinha também essa questão para José, considerando o poder. Então, a comida dele era distinta dos demais, considerando a importância que ele tinha dentro do Egito. Pela importância que eles tinham, né? O cargo que ele exercia, que ele desempenhava. Então, por esse fato, não era exatamente porque ele excluía os outros egípcios, mas pela função, pela importância dele e pelo cuidado que provavelmente ele teria, né? Em relação à posição que ocupava. Ok. Irmão Fernando. Rapidinho, Eduardo. Irmão Fernando. Leandro, se é que pode ajudar aqui, eu tenho uma tradução que é na linguagem do dia de hoje, né? Uhum. E aqui no 32 diz assim, ó, serviram o almoço a José
numa mesa e aos outros seus irmãos em outra. E havia ainda uma outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois esses, por motivos religiosos, eram proibidos de comer junto com os israelitas. É dentro desse ponto lá que o irmão Eduardo comentou, né? Eram 3 mesas. Provavelmente, né, nesse sentido, pode ser que os outros egípcios fossem servos dele ou a própria família, né? Não dá para a gente descrever quem seria, mas um ponto importante é que havia essa separação, e Moisés, ao escrever Gênesis, ele deixa claro o porquê da separação. Tanto é que o próprio José estava separado e os egípcios estavam separados dos hebreus. E aí ele deixa claro o porquê que os hebreus estavam separados dos egípcios, né? Trazendo para o entendimento do leitor de Gênesis, né? O porquê, baseado na cultura egípcia. Obrigado, Fernando. Diga, Eduardo. A abominação na Bíblia é a mesma palavra que vergonha. Então, era vergonha para os egípcios comer na mesma mesa que um pastor de ovelhas. E José, se ele era hebreu ou não, não sei, até porque o povo hebreu nem era povo, era muito pequeno. Mas eles sabiam que ele era semita, e como nômade, né? O que acontece? No capítulo 46, lá quando eles vão chegar na terra de Gozém, os familiares, 46:34, José instrui os irmãos que deviam falar que era pastor de ovelhas, tal, porque todo pastor de rebanho é abominação, é vergonha para os egípcios. Qual que era o problema? Os egípcios rapavam a cabeça, tiravam todos os cabelos e todos os pelos do corpo. E eles tinham pavor de uma praga de piolhos, porque era muito comum ter piolhos. Por isso, até as mulheres raspavam o cabelo e usavam peruca, né? E o que acontece? Um pastor de ovelhas convive com animais. E quem convive perto de rebanho, quem é da área rural, sabe que existem muitas moscas. Moscas também eram um problema. E, enfim, e esse tipo de coisas. Então, o povo egípcio abominava isso e queria a distância do pastor de ovelhas, apesar que eles tinham lá na terra de Gozém a criação de rebanhos e de animais. Os egípcios tinham, o próprio faraó tem os seus rebanhos, a gente vai ver mais à frente. Mas era aquela profissão mais baixa possível, considerada a profissão mais baixa possível na sociedade, e ainda esse problema de piolhos, de moscas, que eles queriam distância, eles temiam muito esse tipo de coisa. Bom, e aí, vamos dizer assim, cultura é cultura, a sensação do povo, às vezes, é difícil de separar as coisas. Então, eles sabiam que José era um semita, mas não sabiam. Então, o fato é que a Bíblia conta, Moisés conta, com muita segurança, que ele comia separado, por causa que, aqui diz que, porque sabiam que ele era hebreu, provavelmente é porque sabiam que ele era semita, né? Mas os motivos são esses, digamos assim. Então, comia separado. Eu até acho estranho, porque ele era o segundo mais importante no Egito e tudo isso, mas Moisés fala que era assim que acontecia, né? Então, apesar da importância dele, ainda existia essa distinção. Obrigado, mano. Mais alguém? Algum comentário, alguma pergunta antes de a gente finalizar com a oração final? Algo que não ficou claro? Tranquilo? Ficou tudo claro. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu passo a palavra, agradecer aos irmãos. Muito obrigado. Mais um domingo aqui, né? E mais um aprendizado. Caminhamos mais um passo dentro do livro de Gênesis, né?
Lá a gente estava lembrando, capítulo 1, há muitas semanas atrás, e aí a gente já está no 43, daqui a 7 aulas, a gente finda a missão do estudo, e aí entra numa outra missão, né? Lá em Êxodo, e aí a gente vai, como o Eduardo comentou agora no final, sobre a questão do rapar a cabeça dos egípcios e tudo mais, aí a gente vai ver de que forma as 7 pragas lá, quando a gente estudar o Êxodo, ela mexeu, né, com o psicológico, com toda a sociedade egípcia, com aquilo que veio, né, por meio das pragas. Mas é um outro ponto que a gente vai ver lá em Êxodo. Agradecer a todos os irmãos, passar aqui a palavra para o Giovanni para nos conduzir na oração final. Com você, irmão. Sandro, muito obrigado pelo ensino aí. Tu tira leite de pedra. É um texto que basta ler, mas tu consegue tirar coisas dos versículos. Semana que vem é comigo e não tem esse mesmo dom. Já aviso os irmãos, estudem para vocês me ajudarem. Não Estuda, Giovanni, estuda que eu vou fazer perguntas. Eu vou estudar, mas vocês estudem. Quem tira leite de pedra é o Alessandro, não sou eu. Então tá. Tem que saber. Um abraço, irmão. Tá? É isso aí, seu Fernando, tem que saber. Ele vai ter que saber, né? Ele vai passar o estudo, ele vai ter que saber. Ei, Giovanni, tamo junto, mano. Tamo junto. Tranquilo. Então vamos orar, então. O Eduardo ajuda você. Tá bem. Bom dia. Senhor Deus e amado Pai, grandioso és tu, muito obrigado por mais um dia de vida, um dia especial hoje, porque é o dia do Senhor, é o dia em que nos reunimos como igreja para adorá-lo, para servi-lo, para glorificá-lo, para agradecê-lo, para partirmos o pão da ceia, relembrarmos o amor de Cristo, a sua ressurreição, e terminamos o dia hoje com esse belo estudo da tua palavra, da tua criação, do teu preparar do teu povo, até chegar aos dias de hoje. Muito obrigado por tudo. Esteja com todos os irmãos adoentados, Beto, Wagner, Seu Norton, Giane, todos aqueles que eu não sei os nomes de qual, mas o Senhor sabe, que o Senhor esteja com eles durante a semana, dando misericórdia, sustento para eles, Pai. E nos despeçamos do Senhor, que tenhamos uma boa noite de descanso no Senhor, no descanso do refrigério e o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado a todos os irmãos. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Obrigada, Sandro. Boa noite a Boa todos. noite. Obrigada, Sandro. Maravilhosa aula. Excelente aula. Boa noite. Boa noite, Tchau, Sandro, tchau. Sara. Nica. César. Boa noite, mãe.